Alô pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para um novo conteúdo. Nós vamos começar a estudar, os tipos de vegetação. A gente já estudou os tipos climáticos, a gente vai para o tipo de vegetação. Porque clima e vegetação tem uma ligação bastante grande, Dependendo do tipo climático da região, é que vai se estabelecer também o tipo característico da vegetação ou da flora de uma região. Para começarmos a entender sobre a questão da vegetação no mundo, eu trouxe para vocês novamente aquele mapa mundi, onde ele mostra as zonas climáticas da Terra. Então eu tenho quantas zonas climáticas? 1, 2, 3, 4, 5 zonas climáticas. Lembrando vocês que essas zonas climáticas estão relacionadas ao fator de iluminação do Sol no nosso planeta. Então vamos lá. Essa região mais avermelhada aqui, podemos considerar a região mais quente, porque os raios solares batem mais diretamente. As linhas imaginárias da Terra, traçadas na horizontal, vocês conhecem, vocês lembram, Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Por quê? Para a gente saber a localização dessas zonas climáticas, eu tenho que conhecer aonde estão essas linhas imaginárias. Por quê? Vamos aqui para a zona tropical. A zona tropical é chamada de zona tropical ou intertropical. Por que intertropical? Porque ela está entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então essa é a localização da zona tropical. Ela está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, nessa parte aqui, vamos considerar amarelo, está a zona temperada do norte. Então a zona temperada do norte está localizada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Aqui abaixo, também de amarelo, está a zona temperada do sul. Ela está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, zona temperada do sul. Aqui em cima, acima do Círculo Polar Ártico, está a zona polar ou glacial ártica. Aqui abaixo do Círculo Polar Antártico está a zona polar ou glacial antártica. Nós vamos pensar aqui. Quando eu estou indo da região central para a região polar, a minha temperatura ela vai diminuir. Por quê? Porque nessas zonas aqui, na zona temperada e zona glacial, tanto a temperada do norte quanto a temperada do sul, tanto glacial ártico quanto glacial antártico, os raios solares batem de forma perpendicular. O que é perpendicular? De lado, assim, Então, logicamente, o clima é mais frio, Então, esse é o básico para você entender lá o tipo de vegetação. Por quê? Caracterizando que o tipo de vegetação está amplamente ligada ao fator climático, Pode estar ligado também ao fator do relevo e tipo de solo, que a gente vai estudar a partir de agora. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso livro Araribá. A gente vai ver sobre vegetação. Vegetação está ligado à flora. Então, vamos lá. Os principais tipos de vegetação. A água, a luz, o solo e seus nutrientes são a base para a manutenção das espécies de plantas. Você já aprendeu em ciências, Para que uma planta sobreviva, ela tem que ter esses elementos: água, luz, solo e nutrientes. Esses elementos distribuem-se de forma irregular pelos continentes, por isso as vegetações nativas apresentam variados portes e diversidade de espécies. Esses fatores aí que foram citados em cima, água, luz, solo e nutrientes, eles estão distribuídos de forma irregular no nosso planeta. Por isso, tipos
a vegetação nativa. O que é a vegetação nativa? A vegetação própria de uma região, né? Ela é diferente. As paisagens naturais, portanto, também são variadas, porque dependem da combinação do solo, do clima, do relevo e da hidrografia para formarem-se. Então, vamos lá. Solo, né? O solo, ele é variável, né? Tem diversos tipos de solo, né, no planeta. O clima é variável. Eu mostrei para vocês lá, né, o mapa lá sobre as zonas climáticas da Terra. Sim. Relevo também não é igual, a gente já estudou relevo, né? Tem diversas formas de relevo, porque o planeta Terra ele é irregular. A hidrografia é a água, né? A gente já estudou também a questão da água, tá lembrado? Os tipos de rios, onde encontramos água, ok? Outro fator, a ação humana, quando se apropria do espaço por meio do trabalho, modifica as condições naturais, né? A ação antrópica, porque a geografia tem duas fontes de estudo, tá lembrado? É o espaço geográfico e a ação humana, né? Por que a ação humana? Porque o homem, pela sua capacidade racional, tem a capacidade, né, de acordo com suas intenções, de modificar um espaço geográfico, não é verdade? Né? Modificando esse espaço geográfico, logicamente, ele vai também transformar ou modificar as condições naturais daquele lugar onde ele modificou. Restam poucas áreas de vegetação original ou nativa no mundo. Tá? Um fator bastante interessante, porque a maioria da vegetação original ou nativa ela está se desfazendo, né? Graças a quê? Ação humana. Aqui eu vou classificar para vocês agora os tipos de florestas existentes, tá? Eu tenho equatoriais e tropicais, formadas pela intensa umidade e altas temperaturas de regiões equatoriais e tropicais. São encontradas em partes da África, Ásia, América do Sul e Central. Então são equatoriais e tropicais. Formada pela intensa umidade. O que é a umidade? A quantidade de vapor e suspensão na atmosfera. Altas temperaturas de regiões equatoriais e tropicais. Né? Porque essas regiões equatoriais, está próximo da linha do Equador, e também as tropicais, o clima é mais quente. São encontradas em partes da África, Ásia, América do Sul e Central. Né? Estamos classificados então, né, se há floresta na nossa região, ou ela é equatorial ou tropical, né, porque estamos na América do Sul. A densidade e o porte das espécies vegetais conferem a essas florestas extraordinária biodiversidade. Né? Porque a floresta amazônica, por exemplo, tá, o solo de lá não pode ser considerado um solo rico, um solo basicamente pobre. Porém, há muita umidade e muito humus. Isso dá condições para que as árvores sejam árvores gigantescas. Né? As árvores da floresta amazônica são árvores gigantescas. Por quê? Como tem muita umidade, as raízes não têm a necessidade de serem muito profundas. Então as raízes são menos profundas e as árvores têm grande porte, elas sobem. Né? Diferente do cerrado que a gente vai ver daqui a pouco. O solo em que se encontram geralmente é pobre em nutrientes, portanto, tá aqui, o solo em que se encontram geralmente é pobre em nutrientes, portanto, as espécies vegetais se alimentam da decomposição de seus produtos depositados na superfície. Então, como tem muita vegetação, né, cai muitas folhas, e essas folhas se decompõem e gera grandes nutrientes nesse processo de decomposição. Então essas são as florestas equatoriais. Vamos para as temperadas ou subtropicais. Tá vendo? Temperada, né? Tem a temperada do norte e a temperada do sul. Subtropicais é abaixo dos trópicos. Originária das regiões de clima temperado, úmido do hemisfério norte e atualmente quase inexistem devido à ação do ser humano. Suas árvores mudam de cor a cada outono e perdem as folhas no inverno. Né? Uma característica importante das zonas temperadas é que lá tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? Já aqui, ó, as florestas equatoriais tropicais, nessas regiões aqui, principalmente na América do Sul, onde nós moramos, né, na nossa América,
Tem apenas duas estações bem definidas que eu posso classificá-las, né? Que é inverno e verão. As florestas boreais, conhecidas como taiga ou floresta de coníferas, estão presentes em áreas de clima frio, quase homogêneas devido à predominância de espécies vegetais como pinheiro. São exploradas economicamente para a extração de madeira. Então, assim, quais tipos de florestas que eu tenho? Equatorial e tropical, temperadas subtropicais e as florestas boreais. Então, bora? Vegetação mediterrânea. Presente em zonas costeiras de clima mediterrâneo, predomínio de vegetação esparsa e de pequeno porte, como arbustos e plantas rasteiras. As savanas ocorrem em regiões tropicais que alternam estação seca com chuvosa. Vegetação predominante de arbustos e plantas rasteiras, com poucas árvores. No Brasil, é conhecida como cerrado. Olha que interessante, né? A nossa vegetação, então, no cerrado é uma savana, né? Agora eu posso caracterizar para você um fator que eu falei lá das árvores da floresta amazônica, né? Como tem muita umidade, as raízes são menos profundas e as árvores são gigantescas. Porque as plantas, né, precisam de água, elas retiram a água lá do subsolo, das raízes, através das raízes. Já na savana, o clima tem duas estações bem definidas, né, uma seca e uma chuvosa. Como a água está a grande profundidade, as raízes têm que ser bem profundas. Então as raízes são profundas, e logicamente as árvores são árvores de pequenos portes, né? Vamos pensar no pé de piqui da nossa região. É uma árvore de cerrado adaptada, né? Cientificamente é comprovado que o cerrado, a savana do cerrado, é uma floresta invertida. Se virar de cabeça para baixo, porque o mesmo tamanho mesma profundidade das raízes é o tamanho das árvores para cima, né? Porque elas precisam ser muito profundas para sugar água lá embaixo do subsolo. E vamos para as pradarias, presentes em áreas com pouca pluviosidade. O que é pluviosidade? Chuva. Então, áreas com poucas chuvas, com predomínio de gramíneas e árvores isoladas, exploradas pela pecuária. Vamos para frente. Estepes. De regiões semiáridas, de clima seco, onde gramíneas e pequenos arbustos distribuem-se de forma esparsa no solo. Vegetação de deserto, presença de espécies que se adaptaram ao clima seco e, portanto, conservam a água, como gramíneas, cactos e arbustos. As plantas cactáceas, você já deve ter um exemplar de cacto na sua casa. Você vai lá na floricultura comprar, fala assim para você, não põe muita água, porque senão ele morre. Então você não precisa pôr muita água, porque ele é de clima seco, ele teve, os cactos, por exemplo, teve as folhas modificadas, ao invés de folhas tem espinhos, Se você abrir um cacto, você vai encontrar nele muita água, no seu caule. Então ela utiliza essa água para manter a sua sobrevivência, que é uma planta característica de deserto. Vegetação de altitude. Gramíneas, musgos e líquens são espécies que sobrevivem ao ar rarefeito das altitudes elevadas. Porém, na base de montanhas é possível encontrar florestas. Essa vegetação de altitude, o que é altitude? Aquela medida lá do nível do mar até o ponto extremo. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a pressão atmosférica, obviamente o ar é mais rarefeito. Então não predomina muito a questão de floresta nessas áreas altas, de grandes altitudes. Porém, o que tem lá? Tem o gramíneo, musgos e líquens. Deu um pulinho, vamos voltar. A tundra ocorre nas regiões polares, quando as camadas de gelo derretem e parcialmente dando lugar a musgos, líquens e gramíneas que colorem a paisagem. Essas tundras são nas regiões polares, Essas regiões polares de altas montanhas, elas gelam durante o inverno, é puro gelo. Quando elas derretem, o que é derreter o gelo? É transformar a água do estado sólido para líquido. Aí eu tenho o surgimento de líquens e gramíneas. Agora, a questão de vegetação, uso e conservação. Como se conserva a vegetação? Qual é a importância de conservar ou preservar essa vegetação que temos?
né, é fundamental, né? Para quê? Para vários fatores. Vamos classificar alguns aqui. Recursos como patrimônio. A vegetação dos recursos naturais explorados pela sociedade para sua sobrevivência e desenvolvimento, né? Qual que é a importância da vegetação para o ser humano? Alimento, né? Madeira, que é a celulose, né? A criação de animais também é importante para o ser humano, característica da vegetação. Quando ocorre de forma irresponsável e predatória, como a extração de madeira e o uso do solo para a agropecuária extensiva, por exemplo, a exploração desses recursos traz como consequência o desequilíbrio ambiental. Porque a natureza ela trabalha com um ciclo perfeito, né? Ela precisa estar, o seu sistema cíclico tem que estar super regulado, porque senão ela entra no chamado desequilíbrio ambiental, né? Quando uma parte do ciclo, porque a natureza trabalha com ciclos, como se fosse um relógio. O relógio tem uma máquina dentro, aqueles relógios de ponteiro, ele tem uma máquina dentro. Se faltar uma pecinha daquela máquina, o relógio não funciona. É a mesma coisa da natureza. Se uma parte desse ciclo se romper, há um desequilíbrio, eles arranjam em todo o processo. Esse é conteúdo de ciências, né? As florestas. As florestas fornecem alimentos, produtos e matérias-primas para bilhões de pessoas. Atualmente, restam apenas 15% da cobertura original de floresta que já existiu no planeta. Então tá, se esgotando. Cada dia que passa, essas florestas vão diminuindo. Para quê? Para abertura de pastagens, para construção de cidades, né? Então eles vão retirando a vegetação nativa dessas regiões, né? Resta pouco, 15%. Efeitos do desmatamento. O que é desmatamento? Você sabe o que é, né? Retirada de árvores de uma área, né? E, logicamente, esse desmatamento vai causar desequilíbrio ambiental, né? O que é um desequilíbrio ambiental? Né? É perda de flora, de vegetação, é perda de fauna, que são os animais que estão naquela região e precisam daquela mata para sobreviver, daquelas árvores, né? Acabam morrendo, tá? Quais são os efeitos que foram classificados aqui? As florestas tropicais e equatoriais atuam no equilíbrio do clima do mundo. Vamos aqui. Massas de ar são formadas nessas áreas, distribuindo umidade e atuando no desequilíbrio ecológico de todo o planeta, né? Massas de ar são formadas nessas áreas, distribuindo umidade e atuando no equilíbrio ecológico de todo o planeta. Floresta amazônica, como tem muita árvore, tem muita evaporação, né? Produz ali muita umidade, logicamente formação de muitas nuvens. Provoca um processo chamado de rios voadores. Muita chuva que tem na nossa região são oriundas lá, né, desses rios voadores da floresta amazônica. Se eu pego e desmato aquela área, não vai mais haver evaporação e vai haver um desequilíbrio ecológico, né, gigante. O ritmo acelerado do desmatamento pode levar as florestas à extinção e as condições climáticas globais sofrerão mudanças drásticas. Não como sofrerão, como eles estão sofrendo, né? Aquecimento global, por exemplo, é um desses fatores. Logo, a presença das florestas é imprescindível para a manutenção da vida no planeta. Isso é lógico, a gente sabe disso, né? Muito tempo, porque eu não posso desmatar uma área porque eu sei que vai causar consequências. Né? Prática de preservação. A criação de leis de proteção e demarcação de áreas que devem ser protegidas são mecanismos vigentes na proteção ambiental. Ok? Outro, a conscientização e a responsabilidade acerca da importância da conservação da biodiversidade do meio ambiente são necessárias. Conscientização. O ser humano não tem muito como ser conscientizado, né? A gente recebe informações, mas falar assim, você não pode fazer isso, né? Mas as pessoas vão lá e acabam fazendo, né? Desmatando áreas. No nosso próprio município tem áreas aí, né? Porque há leis de preservação ambiental, né? Você pode até desmatar uma área, e se você tem uma fazenda, você pode desmatar, mas você tem que deixar uma área chamada área verde, tá?
E tem áreas chamadas de APP, áreas de preservação permanente. Próximos aos rios, aos leitos de água não pode se matar, né? Tem aquela mata ciliar que ela deve ter contido nas duas margens do córrego para que não haja assoreamento daquele leito de água, né? Na base das serras não pode desmatar, que é uma APP, área de preservação permanente. Nas nascentes de água não pode, né? Aí na fazenda de vocês, onde vocês moram, quem mora na fazenda, né? Ou quem já visitou uma fazenda, tem algumas áreas chamadas de onde nasce buriti, mas são chamadas de vereda. Quem mora aqui em Corumbaíba, passando aqui da cidade aqui, do lado de cá, lá para o Vila Nova, que na chamada Rua da Escorrega, você tem uma vereda, né? Você indo daqui para lá, do lado direito ou lado esquerdo, se você for subindo do lado direito, subindo do lado direito e descendo do lado esquerdo, você pode ir lá que tem Buriti. Aquilo lá é uma vereda. Quer dizer que ali é uma nascente de água. Essas regiões de vereda não podem ser desmatadas, elas têm que ser preservadas. Na nossa região, muitos fazendeiros, infelizmente por falta de conhecimento, quando iam desmatar as suas terras, eles pegavam e jogavam o lixo de desmatamento tudo dentro da vereda. Eles acabavam matando aquela nascente de água. Tinha outro problema também, né? Como é área de alagadiço, tem muita cobra, principalmente sucuri, né? Poderia vir atacar o gado, ou o gado ir lá e atolar e morrer atolado, né? Mas não pode mexer com aquilo lá, né? É uma nascente de água, região de vereda. Depois pergunta aos pais, aos avós de vocês, que eles explicam, né? Eles têm um conhecimento assim mais prático, né? De uma região de vereda. Onde tem buriti. Buriti é aquela planta, né? Que você pega a folha dela para fazer vareta de pipa, ou antigamente utilizava muito para fazer rolha, né? Legislação e unidade de conservação ambiental. Instituições civis e governamentais atuam com base na legislação vigente sobre a preservação da fauna, que são os animais e flora, que são as plantas, recursos hídricos, educação ambiental, averiguação de crimes contra a natureza e proteção de comunidades tradicionais. Tipos de unidade de conservação de uso sustentável concilia a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais e de proteção integral. Não são permitidos o consumo, a coleta de qualquer tipo de atividade com recursos naturais, a não ser pesquisa, recreação e educação ambiental. Acho que um mês atrás terminou a época de conservação dessa prática, né? Essa prática governamental que foi feita pelo IBAMA, né? Aqui no estado de Goiás, FEMAG, Federação do Meio Ambiente do Estado de Goiás, que é o período da piracema, aonde é proibida a pesca. O que é a piracema? A piracema é o processo de reprodução dos peixes, né? Porque os peixes, todo ano, eles se reproduzem. Na época da reprodução, o que acontece? Eles sobem rio acima, eles vão até onde eles dão conta, né? Bem acima do rio, né? Sobe corredeira, vai subindo. Para quê? Para que ele desove lá em cima, né? Para que os ovos deles, os alevinos, desçam e povoem todo o rio. Depois eles descem de novo, por outro ano eles vão novamente. Como nessa época da piracema, os peixes ficam bastante sensíveis, fica muito fácil de serem pescados, né? É proibido pescar na piracema, né? Porque, por exemplo, você pega o peixe aí, aqui na nossa região dá pintados de 15, 20 quilos. Você pegar uma fêmea de pintado, um pintado fêmea de 20 quilos, imagine quantos ovos e quantos alevinos, quantos peixes você não vai matar. Porque não vai permitir a desova dessa fêmea, né? O que vai ocasionar? O fim dos peixes. Vai acabando até acabar tudo, né? Um peixe bem interessante, que não é da nossa região, que foi trazido para cá, que é o tucunaré, ele não faz piracema, tá? Basicamente o tucunaré ele desova quase todo ano, tá? E é um peixe, infelizmente é um peixe bom, né? Mas é um peixe nocivo para a nossa bacia hidrográfica, porque é um peixe super predador, né? No entanto, para pegar ele você tem que fazer o quê? Né? Instigá-lo a correr atrás da isca, porque a função dele é correr atrás e pegar e predar, né? É um predador. O lambari é um dos maiores predadores do córrego, vocês sabiam disso? O lambari é o bicho mais atentado que tem, porque ele come todos os filhotes dos outros peixes. Certificado florestal. Esse certificado florestal é um instrumento complementar de fiscalização e proteção ambiental, no qual a empresa ajusta seus produtos às normas de sustentabilidade, por exemplo, madeira certificada. Empresas que trabalham
né? Por exemplo, produção de lápis, a Faber-Castell, ela trabalha com processo de certificação florestal, né? Ela tem a obrigação de trabalhar com o uso sustentável do seu produto base, sua matéria-prima básica, que é a madeira. Ela faz reflorestamento. Ecoturismo, prática que associa o turismo à conservação do patrimônio natural e ao desenvolvimento econômico das populações locais. Então, o ecoturismo é utilizar, né, a natureza para mostrar para as pessoas, né, para ensinar os processos de preservação. Aqui próximo da gente tem a Serra de Caldas, né, em Caldas Novas, que é um parque ecológico, né, de proteção ambiental. O que você pode fazer? Não retire ou pode árvores ou plantas sem autorização, não faça fogueiras em áreas de preservação, avise a autoridade imediatamente em caso de incêndio em áreas de vegetação, compre produtos com certificação ambiental, ensine outras pessoas sobre a importância da preservação. Terminamos essa aula. Na próxima eu vou voltar para vocês para mostrar para vocês, né, os biomas do Brasil. É parte de ciências, mas eu vou falar da parte de geografia dos biomas do Brasil, né? Os tipos e características de vegetação que temos no nosso país. Ok? Espero que tenham gostado, entendido e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.